Senhor, igreja, paz do Senhor. O tema desse mês entra em assunto da força e da fé. Então, eu vou falar um pouco sobre alguns temas, como, por exemplo, a coragem de algumas pessoas que influenciou outras pessoas a seguirem a Cristo, a expor a opinião delas com o cristianismo e abençoar outras vidas através disso, porque elas tiveram a coragem de se manifestar com relação a essas coisas. Então, para começar, eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 68. João 6, 68. Amém? Eu vou estar lendo. E desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Não escolhi os 12 de vós, e um de vós é um diabo. E ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria traí-lo, sendo um dos 12. Eu vou ler de novo o versículo 68. Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Podem sentar. Hoje eu lembrei de pedir para vocês sentarem, porque da última vez eu deixei vocês em pé metade do culto. E focando nesse versículo que a gente repetiu, eu gosto, é um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Por quê? Porque ele mostra que as palavras de Jesus, mesmo elas sendo duras, ainda tinha pelo menos uma pessoa que acreditava nelas. Porque as pessoas gostam de ouvir chave de carro, gostam de ouvir Deus vai te dar uma casa, Deus vai te prosperar no seu trabalho, Deus vai abrir uma porta e tal. As pessoas gostam de teologia da prosperidade. As pessoas gostam de coisas que exaltam o ego delas. Só que, quando Jesus ele dá uma palavra dura nos versículos anteriores, a multidão vai embora. As pessoas que estavam escutando, elas vão embora. Porque elas não queriam Jesus, elas não queriam Jesus em si. Elas queriam o que Jesus podia oferecer para elas. E Jesus ele pergunta para os discípulos se eles não querem ir embora também. Mas aí Pedro vai lá e fala: para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida? E é justamente isso que eu queria falar com vocês. Que não tem outro lugar para a gente ir se só Jesus tem as palavras de vida. E daí que todas as palavras que ele fala às vezes são duras. E daí que as palavras que ele fala às vezes não exaltam o nosso ego. Jesus não está aqui para fazer carinho no pecado da gente. Jesus não está aqui para amolecer o nosso ego, para exaltar, nossa, como você é incrível. Não, Jesus está aqui para realmente mostrar que a gente é pecador, para mostrar que a gente erra. E, através dessa palavra de Pedro, de para onde nós iremos, a gente pode ter a certeza de que os que são realmente de Jesus, os que são realmente aqueles que estão focados em Jesus, no coração de Jesus e não só nas mãos de Jesus, eles vão continuar com Ele, independente da palavra que Ele der. Uma coisa que eu falo muito é que às vezes a gente foca muito nas mãos de Jesus. Porque a gente quer só o que Jesus pode oferecer para a gente, só o que Jesus pode dar para a gente, que Jesus abençoa isso, que abençoe aquilo. E a gente esquece do coração de Jesus. E eu li um livro uma vez que chamava O Deus que Destrói Sonhos. E tinha uma frase nele que impactou a minha vida todinha. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falo dela. Que é que Jesus não é o nosso garçom. Às vezes a gente enxerga Jesus como o nosso garçom que vai lá e entrega o nosso sonho pra gente. Que vai lá e vai servir a gente para o que a gente quiser. E a gente enxerga Jesus como se ele fosse o gênio da lâmpada. Que a gente vai lá, esfrega a lâmpada, ele sai e realiza nossos desejos. Mas não é isso. Jesus ele não veio aqui para causar comodismo no nosso coração. Jesus não veio aqui para fazer carinho no nosso pecado, como eu disse mais cedo.
mas ele veio aqui para realmente mostrar o caminho certo, por mais difícil que fosse. A multidão, ela foi embora, nos versículos anteriores, porque ela não queria o coração de Jesus. Mas Pedro continuou porque ele queria o coração de Jesus. A multidão queria as mãos, porque elas conheciam a história de Jesus, que Jesus curava, que Jesus dava isso e dava aquilo. Mas Pedro e os outros discípulos conheciam Jesus por quem ele era. Então eles não se contentavam só com o que Jesus podia oferecer, mas eles queriam Jesus por completo. Que hoje a gente não queira só as mãos de Jesus para abençoar a gente, para entregar os nossos sonhos nas nossas mãos, para realizar os nossos 3 desejos da lâmpada, que nem o Aladim. Que a gente enxergue Jesus realmente como Deus, como uma pessoa que veio para cá para ensinar, e que a gente realmente aceite as correções dele. Que nós realmente sejamos como Pedro nessa passagem, que por mais dura que a palavra que Jesus der para a gente, às vezes Jesus vai dar um não, quando a gente quer um sim. Às vezes Jesus vai falar que não é para a gente ir por ali, e que é para a gente ir por aqui, por um caminho que a gente não quer, e a gente vai ter que aceitar, porque Jesus sabe o que é melhor. Então, por mais que os nossos caminhos pareçam bons, está em Provérbios que tem caminhos que para a gente parece bom, mas o final leva à morte. Então, que por mais que a palavra que Jesus dê para a gente não seja a mais agradável aos nossos olhos, pode ter certeza que ela é a melhor para a gente, porque Ele sabe o que é melhor para a gente em todo momento. Que nós sejamos como Pedro, que mesmo nos momentos mais difíceis, que mesmo nas palavras duras, continua com Jesus, porque sabe que não tem outro lugar para sair palavras de vida. Pedro falou que... Cadê? No 68. Só tu tens as palavras de vida. Ele sabia que por mais duras que as palavras de Jesus fossem, elas geravam vida. Por mais duro que parecesse no momento o não de Jesus, mais para frente ele ia entender e ia saber porque gerou vida. Amém? E tudo isso que eu falei foi para focar na força, na coragem, na sabedoria dos discípulos que ficaram. Não só de Jesus, mas focando na sabedoria dos seguidores de Jesus. Jesus, ele sabia quem ia ficar com ele até o final, tanto que logo após a Bíblia cita Judas, que deixou Jesus, que traiu Jesus. E eu queria focar no quão sábio os discípulos foram de terem continuado mesmo depois. Eu não sei se vocês sabem como todos os discípulos morreram, mas o único que teve uma morte assim tranquila foi João, que morreu de velhice. Mas o resto, um morreu decapitado, outro morreu em fogueira, outro caiu do prédio, outro foi... Como? Outro foi crucificado de cabeça para baixo, Pedro. E todos eles sabiam que o final deles não ia ser assim tão agradável quanto João. Todos eles sabiam que era muito possível eles morrerem de formas horríveis por pregar o evangelho. Mas eles continuaram. E João Batista, um pouco antes de Jesus se manifestar como Filho de Deus, ele pregava para as pessoas no deserto dizendo... arrependei-vos, raça de víboras. Ele não pregava um evangelho que amaciava o ego da pessoa. Ele pregava arrependimento. E às vezes a gente só prega coisas que vai elevar o ego das pessoas, porque a gente quer ver sorrisos no culto, porque a gente quer que as pessoas deem um glória muito alto no culto. E tudo isso é muito bom. Mas às vezes a gente precisa de uma palavra de arrependimento para realmente entender o propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente quer as mãos de Jesus, mas não quer o coração dele. Ser sábio é viver, e viver de verdade. Aproveitar cada minuto da sua vida vivendo para Deus. Muita gente lá fora acaba achando que viver a vida, que crente não vive, blá, blá, blá. Que crente só vem para a igreja e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer tal coisa. Mas... eles falam que a gente está preso. Só que vai falar para o viciado parar de fumar. Vai falar para o viciado parar de beber. Ele não vai conseguir porque ele está preso naquilo. E nós, como cristãos, nós somos livres. Nós somos livres... Nós somos livres para glorificar a Deus no momento que nós quisermos. Para o poder de escolha que a gente tem de pecar ou não.
quem está no pecado muitas vezes não consegue sair do pecado porque não tem a opção de sair de lá, porque ele não consegue escolher sair dali. Nós temos a opção de não pecar. Nós temos a opção de dizer não ao pecado. E eu queria dizer para vocês que o propósito de Jesus também na terra era mostrar que ele aproveitou a vida dele ao máximo nos 33 anos que ele teve. Aproveitou indo para a balada? Não. Jesus não aproveitou indo para a balada, Jesus não aproveitou fumando, Jesus não aproveitou fazendo essas coisas que o mundo prega. Mas Jesus aproveitou convertendo o máximo de pessoas possíveis para uma glória eterna, para uma vida que não ia acabar. E Jesus, ele foi intenso em tudo que ele fazia. Jesus, ele não fazia nada meia boca. Jesus, ele sempre foi muito intenso em tudo que ele pregava. Ele sempre foi muito intenso nas coisas que ele dizia. Por mais que magoasse alguns egos, por mais que magoasse algumas pessoas e elas fossem embora, Jesus continuava pregando aquilo que ele foi chamado para pregar. E é isso que eu queria falar para vocês também, para vocês aproveitarem a vida de vocês ao máximo pregando o Evangelho. Porque não tem uma sabedoria máxima do que essa, não tem nada mais gratificante do que você viver a sua vida ao máximo, aproveitando cada segundo que você tem falando de Jesus. Essa é uma das maiores alegrias que os discípulos tiveram e é uma das maiores alegrias que Cristo quer que a gente tenha. Muitas pessoas passam a vida buscando sentido, passam a vida buscando o sentido da vida em coisas ou pessoas e experimentando coisas que fazem mal à saúde física e mental, mas elas não conhecem a verdadeira alegria que nós conhecemos, que é a alegria do Espírito Santo, que é a alegria de Jesus, que Jesus dá pra gente. E nós somos muito abençoados por Deus por ter essa oportunidade de estar aqui hoje, porque muitas pessoas, elas não tiveram o ensino que nós estamos tendo, não tiveram a oportunidade de serem evangelizadas por alguém, às vezes, porque nós fomos evangelizados por alguém um dia. Eu acho que foi ontem que foi dito isso. O Bruno falou que um dia nós fomos evangelizados pelos nossos pais, ou por outra pessoa na rua, um panfleto, o que seja. Você conheceu Jesus através de alguém um dia. E é o nosso papel fazer a mesma coisa por outras pessoas. É o nosso papel levar Jesus para outras pessoas, assim como Jesus foi trago até nós. Assim como nós conhecemos essa alegria do Evangelho, nós devemos levar outras pessoas a conhecer essa alegria do Evangelho. Muitas pessoas têm PhD, pós-doutorado, formações, e tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom, você buscar conhecimento. Mas não adianta nada ter inteligência, mas não ter a sabedoria de Deus. É como está escrito em Tiago. Eu vou pedir para vocês abrirem em Tiago agora. Capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, 14. Porque vós não sabeis o que o amanhã trará. Porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. A nossa vida é isso aqui. É um vaporzinho. Nossa vida é praticamente um ano. Se você for contar com toda a eternidade que nós vamos passar depois. Se não for menos do que um ano. Então, tudo que nós fazemos nesse pequeno vaporzinho vai definir toda a nossa eternidade. E aí a gente vem para o que é mais sábio, para o que é mais o que a sua fé te guia a fazer. É você aproveitar o mundo lá fora, é você aproveitar como o mundo prega, ou é você aproveitar na presença de Deus? Porque aquele mito de que crente é chato, de que ser crente é muito preso, de que crente não pode fazer isso e é tudo comprimido, é mentira. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas nem tudo nos convém fazer. Nós temos esse poder de escolha, nós podemos escolher fazer ou não, o bem ou o mal. E aproveitar a nossa vida ao máximo, falando do Evangelho de Cristo, é a coisa mais sábia a se fazer. Porque isso aqui, você pregar o Evangelho de Cristo, nisso aqui, que é a sua vida, vai definir todo o seu resto de eternidade. Isso aqui vai passar, como o Tiago falou, um sopro, é um vapor, vai passar rápido. Passar mais do que rápido, vai passar mais do que um estalo.
E esse estalinho vai decidir a sua vida inteira, com Deus ou sem Deus. Então, que nós sejamos sábios, porque esse sopro vai decidir toda a nossa eternidade. O que nós fazemos nesse pequeno espaço de tempo, no sopro, define como será todo o resto. Será sábio? Será que é sábio se convencer de que são os prazeres do mundo que nos fazem aproveitar a vida? Ou sabemos a verdade do Evangelho, que é a verdadeira fonte de felicidade? Não tem nada mais sábio do que aproveitar a felicidade com Jesus. Não tem nada mais sábio do que você realmente focar a sua vida toda em Jesus. Porque é Jesus que é o amor da nossa vida de verdade. Jesus é a pessoa que vai estar lá sempre pra gente. Não tem povo mais feliz nessa terra, como eu falei no começo do culto, do que os cristãos. Porque nós abrimos mão da nossa vida com um maior sorriso no rosto, porque nós sabemos que tem algo maior que nos espera. Porque nós sabemos que se nós chorarmos, a gente tem quem console a gente. Se a gente está triste, tem quem alegre a gente. Se a gente está animado, tem alguém para rir junto com a gente. Quem nunca riu com Jesus? Quem dançou no quarto com Jesus? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu estava com insônia e, ao invés de fazer como toda pessoa normal e, sei lá, tentar fechar os olhos e dormir, eu fui lá e falei, vou fazer meu devocional. Isso era umas 2 da madrugada. Aí eu fui lá e comecei a fazer meu devocional. Aí eu abri a Bíblia e esqueci que eu tinha aberto a Bíblia. Aí eu fui lá e tinha colocado um louvorzinho de fundo. Quando eu fui ver, eu estava no quarto dançando. Eu nem percebi que eu tinha aberto a Bíblia. E nisso que eu estava no quarto dançando, eu comecei a dançar e fingi que eu estava dançando com Jesus. Eu creio que Jesus estava lá dançando comigo. E, às vezes, tudo que a gente precisa para viver a nossa vida intensamente é, sei lá, uma dança com Jesus. Jesus, ele se manifesta de diferentes formas com a gente. Ele fala de diferentes formas com a gente. E, às vezes, Deus vai te pedir para dançar no quarto junto com Ele. Às vezes, Deus vai te pedir para plantar bananeira numa loja. Você já ouviu a história da bananeira? Eu vou contar a história da bananeira. Tinha uma moça que eu estava vendo num podcast que ela estava contando que ela estava dirigindo o carro dela e tal. Aí daqui a pouco o Espírito Santo falou para ela, planta a bananeira na frente daquele mercado. Ela ficou tipo, não, né, não vou plantar a bananeira na frente do mercado. Só que depois de um tempo ela parou, ela voltou, ela foi naquele mercado e ela plantou bananeira no mercado. Nisso que ela plantou bananeira no mercado, não tem aquelas pirâmides de lata, de leite condensado que o pessoal faz, por exemplo? Ela derrubou tudo, ficou tudo no chão, fez a maior bagunça. Aí foi uma moça que estava no caixa para ajudar ela a arrumar tudo. E nisso que ela ajudou ela a arrumar, ela falou assim, olha, muito obrigada, viu? Ela ficou tipo, tá, obrigada, mas obrigada pelo quê? O que eu fiz? Eu só plantei bananeira. Aí a moça falou que ela tinha feito uma oração naquele dia, que ela falou que seria a última oração dela. E que Jesus só tinha mais uma chance de se mostrar para ela. Nem que fosse por uma pessoa plantando bananeira na frente do mercado. Então, assim, às vezes Jesus vai exigir loucuras da gente. Jesus vai pedir para você fazer uma coisa que você, tipo, eu não vou fazer isso. Mas você vai lá e faz, porque vai que foi Jesus que pediu mesmo. Pode ser coisa da sua cabeça? Pode. Mas pode ser Jesus também. Às vezes você vai arriscar uma vida porque você achou que é coisa da sua cabeça. Se aquela moça que estava no carro, ela tivesse pensado que era coisa da cabeça dela e tivesse seguido, aquela moça podia ter se matado aquele dia. Mas ela decidiu dar voz ao Espírito, dar ouvidos ao Espírito Santo e plantar bananeira. Se Deus te mandar dançar no quarto, dança no quarto. Deus te mandar plantar bananeira, planta bananeira. Deus vai te pedir para fazer inúmeras coisas de diferentes formas para se mostrar para você. Ele quer se revelar para a gente de inúmeras formas. Tem em Êxodo, quando Moisés ele tá, acho que é nos primeiros capítulos de Êxodo, que Moisés ele tá lá na sarça e ele vê que o povo queria subir também. Só que nisso ele tinha mudado para o Monte Horebe, eu acho. O Monte Horebe.
Aí o povo queria subir junto com ele, porque ele falou assim, deixa a gente ver a glória de Deus junto com você. Ele falou, tá bom, vamos lá, vamos todos ver a glória de Deus. Mas aí, quando começou a chegar perto, o povo viu que não era só a sarça, que não era mais a sarça ardendo, não era só a sarça ardendo e não se consumindo. Eles viram que tinha relâmpagos e uma nuvem, viram que tinha chuva, que tinha vento e um vento muito forte, eles ficaram com medo. Então o povo perdeu uma oportunidade de conhecer Deus mais profundamente, porque eles ficaram com medo. Porque eles ficaram com receio do que seria aquele novo de Deus. E às vezes a gente fica só, não, Deus se manifesta na sarça, só na sarça, só na sarça. A gente fica muito focado na sarça e a gente esquece que Deus tem outros montes para apresentar para a gente. Deus tem outros níveis de intimidade para mostrar para a gente. Eu não sei se vocês gostam muito dessa matéria, mas é filosofia. Eu gosto bastante de filosofia e eu fui pesquisar sobre um filósofo que ele era cristão. Ele era católico cristão, mas era cristão. Eu não quero focar no ramo do cristianismo dele, eu quero focar no exemplo que ele deu. Ele foi muito confrontado na época dele, isso foi há muito tempo atrás. Foi muito confrontado na época dele porque ele era cristão e filósofo, porque para muitas pessoas a filosofia é uma matéria ateísta. É uma matéria que prova que Deus não existe. Mas aí ele foi lá e criou 5 teses dizendo que Deus existe e deu essas 5 teses para a exposição. E eu vou ler a 5ª tese para vocês dele, que é Ser Necessário, o nome dela. O nome do filósofo que fez isso é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino afirma que tudo que existe agora pode deixar de existir. Houve, portanto, um momento em que nada existia. É preciso admitir, então, que um ser deu existência a essas coisas. Logo, tinha que ser um ser eterno e ser a causa necessária de tudo que existe. E esse ser é Deus. Tem uma das leis da física que fala que nada, eu não lembro direitinho, exatamente, não sou de exatas, mas uma das leis da física é que, basicamente, nada se cria do nada. Então, alguma coisa tem que dar início a outra coisa. E se nada se cria do nada, como é que tudo que existe começou a existir, se não por uma pessoa que sempre existiu? Se nada se cria do nada, como é que aquela partículazinha que estava com toda a energia do universo concentrada nela explodiu do nada? A não ser por uma voz falando haja. Então, tudo tem uma explicação e a ciência ela não se opõe a Deus, a ciência completa Deus. E Tomás de Aquino ele foi muito criticado na época dele por ter se posicionado dessa forma. E ele foi muito forte ao ir na contramão de todas essas pessoas que falavam aquelas coisas para ele. Porque ele não pensou na opinião das pessoas, ele não pensou no que o diabo ia falar, ele não pensou no que as pessoas iam dizer sobre ele, mas ele pensou na opinião de Deus sobre ele. E agora vamos pesar. O que pesa mais? A opinião de Deus ou a opinião das pessoas? Relevemos, né, gente? A opinião de Deus está muito acima. Então, entre agradar as pessoas e agradar a Deus, Tomás de Aquino preferiu agradar a Deus, por mais que aquilo fosse na contramão do que as pessoas acreditassem. Que ele foi tão corajoso, já entrando no tema, foi tão corajoso, foi tão forte, teve tanta fé, que ele saiu da zona de comodismo dele. Porque, antes de falar isso, quem sabe ele estava muito confortável onde ele estava, cheio de pessoas que não acreditavam em Deus, e está tudo bem. Mas ele não estava mostrando a opinião dele naquele lugar. A partir do momento que ele decidiu mostrar a opinião dele, ele foi corajoso ao se colocar na posição de servo de Deus. Por mais que fosse em um outro ramo do cristianismo, mas ele foi corajoso ao mostrar a fé dele. E é isso que eu queria focar no coração de vocês. O mundo, eu vi uma frase que falava que o mundo vai ser radical em criticar a sua fé. Então seja radical a defender a sua fé também. Tomás de Aquino ele foi radical
defendendo a fé dele para aquelas pessoas. Ele foi radical quando ele não ligou para a opinião das pessoas. Ele foi radical quando ele colocou a opinião de Deus acima da opinião das pessoas. Eu vou ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Eu gosto muito desse versículo, é outro dos meus favoritos da Bíblia, porque ele fala essa última frase, a loucura da pregação. Tem um versículo nesse mesmo capítulo de Coríntios, que diz que que nós pregamos o Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, que é vergonha para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós é poder de Deus, a cruz é poder de Deus. Para as pessoas que não conhecem, é loucura. Para os judeus é vergonha, porque Cristo era uma vergonha para eles, porque eles não acreditavam em Cristo como Filho de Deus. Mas nós pregamos esse Cristo crucificado que é poder. Nós acreditamos na cruz que é o poder de Deus manifestado. Nós temos o privilégio de conhecer a fé em Deus, que façamos como Tomás de Aquino e tantas outras pessoas, que quando foi preciso se opuseram às pessoas para ficar a favor de Deus. Não escolham o mundo. Como eu falei antes, a vida é um sopro, a vida é um vaporzinho. Então aproveite cada oportunidade, cada momento que você puder. E isso vai ser viver a sua vida intensamente junto com Deus. Isso é você ser forte, isso é você ser corajoso e ser intenso na presença de Deus. Nós devemos ser as pessoas mais alegres da terra por sermos cristãos. Porque se você chora, tem quem te console. Se você está triste, tem quem te alegre. Se você está animado, tem alguém para rir junto com você. E quando você morrer, você ainda vai ter a certeza de que você vai ver a pessoa por quem você viveu a vida inteira. Você vai ver a pessoa por quem morreu por você. Você vai olhar nos olhos de Jesus face a face, como nós cantamos no começo. E não tem nenhuma alegria maior do que essa. Quem renuncia a essas coisas com um sorriso no rosto, além dos cristãos? Fazemos isso porque sabemos que daqui a 1 milhão de anos, nós estaremos numa cidade de ouro e cristal, olhando nos olhos do nosso Senhor. Não tem maior alegria e nem maior sabedoria, nem maior força ou fé ou coragem do que viver para isso. Queime de paixão por Jesus todos os dias da sua vida. Aproveite cada dia que você tem para se apaixonar mais por Ele. Porque às vezes a gente quer pregar Jesus para as pessoas com paixão e nós queremos que as pessoas se apaixonem por Jesus, só que nós não pregamos Jesus com paixão. Então, nós só conseguimos falar de alguém com paixão quando nós amamos aquela pessoa. Tem uma pesquisa que foi feita, um estudo que foi feito, que falava que quanto mais a gente fala de alguém que a gente ama, mais a gente se apaixona por essa pessoa. Então, quanto mais você falar de Jesus para as pessoas, mais você vai se apaixonar por Jesus. E quanto mais paixão as pessoas verem nos seus olhos por Jesus, mais interessadas por Jesus elas vão ficar. E é assim que você vai atrair as pessoas para Jesus, sendo apaixonado por Ele. Porque isso é perceptível, a gente consegue perceber quando a pessoa é realmente apaixonada por Jesus. Que vocês queimem de amor por Jesus todos os dias, que vocês se apaixonem por Jesus cada vez mais. Porque isso é a verdadeira força, essa é a verdadeira felicidade, e essa é a verdadeira fé e sabedoria que nós podemos ter na nossa vida. Amém? Eu queria chamar a Tabata, ela vai louvar um louvor aqui pra gente. E quem puder se coloca de pé para louvar junto, amém? Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos?
tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós?